Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Um arrebatamento não ocorreu, razão pela qual estamos aqui mais uma vez. Eu do lado de cá e você aí do outro lado, mas na mesma expectativa de que a qualquer momento seremos arrancados desta terra. Hoje, nós no projeto Auxílio ao Mestre, estaremos estudando a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Nesta lição de hoje é uma lição maravilhosa, uma lição com profundos ensinamentos para aplicarmos às nossas vidas. Nós vamos ver qual a condição que nós vivíamos. O termo gentio se refere a todos os povos que não são do povo judeu, porque para Deus existe o povo judeu e os demais povos, as demais gentes, daí o termo gentios. Como era a condição desses gentios ou dessas gentes, dessas pessoas, desses povos e nações sem Deus, sem a revelação da graça de Deus, da pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos ver que era uma situação realmente digna de misericórdia, de compaixão. Andávamos todos cegos e errantes pelo nosso caminho, até que um dia a graça de Deus foi revelada a nós e nos alcançou. Chamados incircuncisão. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar acerca dos povos gentios, ou dos gentios. Aqui, em especial, a igreja de Éfeso, porque Éfeso não era do povo de Israel, era uma cidade grega, entendeu? Naquela região, todos ali eram gentios, e o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para pregar aos gentios. E o termo incircuncisão é porque eles não faziam parte da promessa de Deus conforme feita para o povo de Israel na chamada de Abraão. Então, o termo incircuncisão é porque ele não tem a marca da aliança com Deus, conforme Deus estabeleceu com Abraão lá no Antigo Testamento e com toda a sua posteridade, que são os filhos de Israel. O conceito de circuncisão. Deus exigiu de Abraão e toda a sua descendência um sinal físico e visível de que eles eram o povo que Deus havia escolhido. Este sinal seria a circuncisão do órgão genital masculino. A pele que envolve a glande deveria ser removida. Abraão obedeceu prontamente, sem nada questionar. Ele demonstrou o modelo de fé que influenciaria toda a sua descendência. Este sinal seria a forma visível da aliança que Israel tinha com o Deus vivo. Nem sempre será prazeroso obedecer a Deus. Em alguns momentos nos será doloroso e deixará marcas. Então nós vamos ver o que era o termo circuncisão. Deus chama Abraão, faz uma aliança com ele. Abraão já tinha lá seus 75 anos de idade, quando ele sai de Ur dos Caldeus. Então, meu amado, em dado momento, Deus vira para ele e faz uma aliança, mas exige que ele fizesse a circuncisão. Parece uma palavra difícil, não faz parte do nosso dia a dia, mas a circuncisão, para as irmãs que estão aí, que tem um bebezinho, quando ele nasce, aquela pelezinha que envolve ali
o órgão genital dele, aquilo ali tem a pele, logo depois da pele tem a glande. Ali a circuncisão seria arrancar, cortar aquela pele que está toda em volta da glande. Daí o termo de circunciso, que aquele órgão genital, ele teve aquela pele retirada. Nós conhecemos aí a fimose, mas a circuncisão era algo mais profundo ainda. Arrancava a pele e deixava a glande exposta. Era isso que era a circuncisão, a qual Abraão, depois de velho, se submeteu, e todos os seus servos, porque a palavra de Deus era para Abraão, todos os seus servos também deveriam passar pela circuncisão e toda a sua descendência. Então nós vemos que Abraão ele não questiona a Deus. Senhor, mas que sinal mais ridículo é esse? Que coisa mais estranha é essa? Ele não questionou, ele prontamente obedeceu, amado. Então nós vemos ali um modelo de fé que nós devemos observar e ter para as nossas vidas. Porque o justo caminhará ou seguirá pela fé, irmão. Não é pela razão somente. Ele vai caminhar pela fé, confiado plenamente em Deus, ainda que tudo pareça que vai dar errado. Outra coisa, este sinal, ele seria também a forma visível da aliança que Israel tinha com Deus vivo. Então, toda aliança, ela envolve um sinal visível. Eu observo, eu tenho aqui uma aliança na minha mão. Todo mundo que olha para a minha mão sabe que eu tenho uma esposa, uma companheira, que alguém já mora no meu coração, é a minha amada, a minha princesa, Alessandra Mota. Então, com Israel, a aliança seria a circuncisão. Todos os filhos de Israel deveriam passar pela circuncisão. O que nós compreendemos com isso, amado? Que fazer a vontade de Deus, irmãos, obedecer a Deus, nem sempre será prazeroso. Nós associamos o cristianismo com hedonismo, com prazer, mas fazer a vontade de Deus, por vezes, vai ser dolorosa, porque a circuncisão, irmão, era sem anestesia, sem o bisturi, sem antibiótico, sem anti-inflamatório, irmão. Aquele trem doía demais, meu querido. Então isso mostra que seguir a Deus nem sempre será prazeroso. E que em alguns momentos, irmãos, nós vamos nos deparar com a dor, e essa dor vai deixar marcas nas nossas vidas. É o que nós podemos aplicar da circuncisão nas nossas vidas. Hoje nós não temos essa circuncisão na nossa fé cristã, tá bom, meu querido? O significado religioso da circuncisão. A circuncisão representava a santificação, isto é, Deus estava separando uma nação para ser um referencial de conduta, moral, pureza e fé ante as demais nações da terra. O objetivo da circuncisão era, em um primeiro momento, mostrar ao povo judeu que eles eram diferentes dos demais povos da terra. Em um segundo momento, todos os povos seriam influenciados pelos judeus na sua forma de adoração e comunhão com o Deus vivo. Então, a circuncisão, ela tinha também um caráter religioso. Nós vamos ver ali o caráter religioso. Por quê, meu irmão? Aquela circuncisão, ela tinha um significado, uma simbologia, que aquele povo que tinha aquela marca, que tinha aquela pele retirada e a glande exposta, é um sinal de que eles eram separados. Que aí se fala de santificação. Então, meu querido, em Israel, nós vemos Deus estabelecendo
este sinal. Isso significava que eles eram separados, santificados para o Senhor, tá bom, meu irmão? Que eles seriam uma nação santa e um referencial de conduta, moral, pureza e fé ante as demais nações da terra. Veja só a responsabilidade que Deus atribuiu ao povo de Israel. Eu faço ainda a seguinte colocação. O objetivo da circuncisão, ele tinha pelo menos dois objetivos. No primeiro momento, era mostrar ao povo judeu que eles eram diferentes dos demais povos da terra. Então, todo judeu tinha essa consciência. Aquela marca no seu corpo que o diferenciava dos demais povos, mostrava para ele que ele não era igual aos outros povos. Por que não eram? Porque eles eram propriedade de Deus, era o povo escolhido por Deus. Então eu vejo Deus estabelecendo isso, que no primeiro momento era a consciência de que eles eram um povo diferente e separado pelo Senhor. Em um segundo momento, eu faço aqui a colocação que todos os povos seriam influenciados pelos judeus na sua forma de adoração e comunhão com o Deus vivo. Então, meu querido, Deus separa aquele povo, santifica aquele povo e através do povo de Israel, Deus se faz conhecido às demais nações. Nossa nação brasileira, na verdade, o pensamento judaico-cristão, ele moldou, norteou, meu amado, o pensamento, meu querido, da sociedade da qual nós vivemos e de tantas outras sociedades, meu irmão, tantos outros países, povos, tribos e línguas tiveram no pensamento judaico-cristão a forma de pensar os princípios, valores e conduta. Então, esta nação, de fato, ela influenciou e tem influenciado o mundo com a sua forma de adoração e comunhão com o Deus verdadeiro. A circuncisão do coração. Sempre foi do propósito de Deus de que os gentios fossem alcançados pelo seu imensurável amor. Isto se deu através do derramamento do sangue de Jesus. A circuncisão feita pela mão humana envolvia sangue. A circuncisão feita pelas mãos de Deus envolveu o sangue de Jesus. Todos que aceitaram a Jesus receberam o sinal da circuncisão em seus corações. Este novo sinal de aliança com Deus é invisível, todavia perceptível, pois todos que o receberam demonstram uma nova vida e dão bons frutos. Então nós vamos ver aqui a circuncisão do coração. No nosso caso, nós somos gentios. Nós não somos judeus. Nós fazemos parte da igreja, tá bom, meu querido? Então, a primeira circuncisão feita pelo homem, ela envolvia o quê? O sangue. Alguém vinha ali, cortava aquela pele, causava dor, sangramento e ferida. Aquela ferida ficava ali como uma marca, uma cicatriz perpétua ali no corpo daquela pessoa. Então nós vemos que quando Deus ele opera a circuncisão de Deus também ela envolve sangue. Só que não foi o meu sangue, não me causou dor, não me deixou marcas de dor. Essa dor ela foi lançada sobre Jesus. E a Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então a circuncisão feita pelas mãos de Deus, ela envolveu o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. A circuncisão do homem envolve o sangue do homem. A circuncisão feita por Deus envolve o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário, meu querido. E essa circuncisão, ela está no coração.
e não mais no órgão genital, não mais a circuncisão como nos moldes da antiga aliança. Eu destaco o seguinte, que este novo sinal que nós recebemos da parte de Deus, ele é invisível. Eu não consigo ver a circuncisão do coração do meu irmão. Eu não consigo ver a circuncisão do coração da minha irmã. Agora, não é tudo que eu não consiga ver que eu não possa perceber, que eu não possa ter percepção. Eu não vejo o vento, mas eu sinto o vento. Eu não vejo o calor, mas eu sinto o calor. Então, essa circuncisão, embora ela seja invisível, diferente da circuncisão da antiga aliança, ela é perceptível. Por que é perceptível? Porque todos que realmente receberam a Jesus, nasceram de novo, irmão, eles demonstram uma nova vida e passam a dar bons frutos na obra de Deus. Eles são transformados. Então, essa circuncisão, embora ela seja invisível, ela é perceptível. Agora, me causa muita estranheza quando alguém diz que aceitou a Jesus e nós não evidenciamos, não percebemos nenhuma mudança na sua vida. Alguma coisa está errada, tá bom, meu querido? A circuncisão na nova aliança. A transição da antiga aliança para a nova aliança gerou, a princípio, muitos desentendimentos. Muitos judeus convertidos queriam impor a circuncisão aos gentios cristãos como condição para a salvação. Paulo, usado pelo Espírito Santo, confrontou fortemente esse pensamento, a ponto de provocar o primeiro concílio da igreja. Foi decidido que os gentios não necessitavam passar pela circuncisão, uma vez que a salvação está na pessoa de Jesus. O cristianismo quase se tornou uma extensão do judaísmo e o foco não estaria no sacrifício de Jesus. Aqui é bom nós destacarmos esse subtópico, porque eu penso que de todos que nós discutimos, seja o mais relevante, pelo menos doutrinariamente. A circuncisão na nova aliança. Na nova aliança, irmãos, no começo, a transição da antiga aliança para a nova aliança, nós percebemos que houve ali alguns atropelos, desentendimentos, e tudo que é novo gera realmente uma certa incompreensão, um certo desentendimento. Então, nós precisamos estar guiados e orientados pelo Espírito Santo. Observe que, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o Espírito Santo foi derramado sobre quase 120 pessoas. Os primeiros cristãos, eles eram judeus. E por natureza, pela aliança com Abraão, eles já haviam passado pela circuncisão. Agora, quando os gentios, aqueles que não eram judeus, começaram a se converter ao cristianismo, meu querido, os judeus, eles queriam impor a circuncisão sobre os gentios. E ali, meu irmão, gerou uma briga, um conflito, um desentendimento. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, ele fala como que eles se demoveram rapidamente da posição daquilo que eles foram ensinados. Porque lá passaram os judeus perturbando aquela igreja, dizendo que eles não eram salvos porque eles não haviam feito a circuncisão. E Paulo se deparou com esse problema, irmão, por todas as igrejas por onde ele passava e ele abria e iniciava. A ponto que Paulo, irmão, ele resistiu a este pensamento, esta imposição, vamos dizer assim, essa arbitrariedade. Por qual razão? Porque o argumento de Paulo é que ninguém foi salvo em virtude da circuncisão. Ninguém foi salvo por obedecer à lei, mas a salvação, ela se dava por conta do nome de Jesus Cristo e não por guardar a lei de Moisés. Então vocês entendem aí a situação?
Então, ao invés de formar uma comunidade cristã, iriam formar uma comunidade judaica. Então, nós não seríamos cristãos. O cristianismo ele seria uma continuidade ou um puxadinho, uma extensão do judaísmo. Então, estaria anulado o sacrifício de Jesus. E Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele teve esse discernimento, o perigo que era. E com a autoridade apostólica, ele vai até Jerusalém, meu irmão, e provoca ali um concílio que reunisse. Meu irmão, e Lucas fala que houve uma contenda não pouca, porque uns não têm que circuncidar, eles têm que passar pela circuncisão. Mas após o consenso e a orientação, foi decidido que os gentios não precisavam passar pela circuncisão, porque a salvação estava na pessoa de Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo, derramado sobre os cristãos gentios, se deu em função da morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ele prometeu que batizaria com o Espírito Santo, e não por causa da observância da lei. Meu irmão, aquilo ali foi um divisor de águas na história do cristianismo, porque quase que o cristianismo estava caminhando para ser um judaísmo. Você entende o perigo que estava ali? Ou seja, nós seríamos judeus. Aliás, nós não seríamos cristãos. Nós seríamos praticamente prosélitos do judaísmo, o que anularia o mérito do sacrifício do sangue de Jesus. E voltaríamos à antiga aliança, observando a lei de Moisés, e ninguém foi salvo observando a lei de Moisés. E tampouco a lei revelada a Moisés tinha como objetivo salvar alguém. Ela tinha como objetivo preparar, estabelecer um freio no ser humano, na sociedade, para a chegada do Cristo. Ele sim resolveria definitivamente a questão envolvendo o homem e o pecado. Estranhos ao concerto da promessa. Nesse tópico nós vamos estudar e compreender como os irmãos em Éfeso, que representa ali todos os gentios, estavam estranhos ou indiferentes, alheios, ignorantes quanto ao concerto da promessa. A promessa feita pelo Senhor ao povo de Israel, a Abraão, que da descendência de Abraão viria o Cristo. E dali houve alianças, houve concerto, houve promessas, e os gentios desconheciam todos esses fatos, todos estes episódios. Então, meu amado, nós vamos abordar este assunto dentro desse tópico. Uma vida sem Cristo. Os membros da igreja em Éfeso eram gentios. Eles, outrora, praticavam o paganismo, isto é, se envolviam com a adoração a vários deuses. Estes falsos deuses, na verdade, eram demônios que os escravizavam, levando-os a viver uma vida pervertida e cada vez mais distantes de Deus. A religiosidade tende a afastar o homem de Deus e aproximá-lo cada vez mais do inferno. Jesus é o caminho que conduz o homem arrependido até o único e verdadeiro Deus. Nenhuma religião ou qualquer outro ser pode fazer isto. Uma vida sem Cristo. Nós observamos o seguinte: os irmãos da igreja em Éfeso, eles eram gentios. E por esta razão, eles não tinham o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento e a revelação de Deus foi transmitida ao povo de Israel. Então, outrora,
esses irmãos da igreja em Éfeso, eles praticavam o paganismo. O que é o paganismo, irmão? É o envolvimento com a adoração a vários deuses, que na verdade não são deuses, irmãos. Esses aí, na verdade, Paulo, ele escrevendo, ele fala que são demônios. Então, esses falsos deuses travestidos, irmão, esses demônios, na verdade, travestidos de supostas divindade, eles vinham o quê? Escravizando o homem, levando-os a viver uma vida pervertida e cada vez mais distantes de Deus. Então, uma das características do paganismo é as pessoas eram escravas da religião, escravas dos rituais, escravas do ocultismo, escravos das trevas. Então, cada vez eles se distanciavam mais e mais do Criador. E nós vemos no paganismo aí coisas terríveis, sacrifícios humanos, sacrifícios de criança, orgias sexuais, toda miséria que possa existir no ser humano, irmão, estava dentro do paganismo. Então eu destaco que a religiosidade, ela tende a afastar o homem de Deus e aproximá-lo cada vez mais do inferno. Ô, irmão Mauro, mas que negócio é esse que a religiosidade é isso mesmo, irmão? Uma coisa é você ser cheio do Espírito, uma coisa é você ser um homem de Deus, outra coisa é você ser religioso, irmão. O espírito da religiosidade, ele faz as pessoas acreditarem que são justas aos seus próprios olhos. Ela tem a tendência de excluir, de afastar os outros que não estão inseridos dentro daquele contexto da sua religião. Então, a religiosidade desprovida do conhecimento de Deus, irmãos, ela tende a levar o homem cada vez mais próximo do inferno. Jesus, irmãos, ele é o caminho que conduz o homem arrependido, tá bom, meu irmão? Jesus é o caminho que conduz o homem arrependido até o único e verdadeiro Deus. Então Jesus, ele não veio introduzir uma religião, ele veio abrir o caminho para que o homem arrependido, que o aceitasse como seu Senhor e como seu Salvador, pudesse de fato chegar a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não passar por mim. Aí eu destaco que nenhuma religião ou qualquer outro ser, ou qualquer outra suposta divindade, ou qualquer outro líder religioso, seja lá qual credo, qual segmento, pode fazer isso, irmão. O homem não consegue ligar o homem a Deus. A religião meramente humana, ela não consegue ligar. O termo religião vem de religare, do latim, que é quase que conectar, religar aquilo que se quebrou, aquilo que se rompeu. Então a religião, ela não consegue reconectar o homem com Deus. Jesus, ele veio para o quê? Abrir o caminho para que o homem pudesse se aproximar, chegar até Deus. Mas para tal, ele precisava de passar pelo caminho do arrependimento, confissão e abandono do pecado. Nenhuma religião consegue fazer isso. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo conduz o homem a Deus. Amém, amado? Glórias ao nome do Senhor. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20, parte A. Então nós observamos aqui que Paulo, ele é categórico, irmão.
Paulo, se fosse falar isso hoje, irmão, ele seria tido como antiético, ele seria chamado como preconceituoso, ele seria chamado com vários nomes pejorativos, vários adjetivos pejorativos, irmão. Mas ele foi direto, falou assim, olha, o que os gentios sacrificam não é para Deus, eles estão sacrificando a demônios. Entendeu? Aqueles ídolos, aquelas imagens, aqueles supostos deuses, eles têm o objetivo de afastar o coração do homem de Deus para que o homem não conheça verdadeiramente a Deus. E esse sacrifício Deus não está recebendo. Por mais bem intencionado que eles estejam, eles estão oferecendo sacrifício a demônios e não a Deus. Então Paulo, ele não tinha meias palavras. Ele era objetivo, doa a quem doesse, a quem viesse a doer, mas ele falava a verdade. É melhor uma verdade que machuca e sara do que uma mentira que vai permitindo aquela ferida e ela nunca ser cicatrizada e, ao final, a pessoa perder a alma e ir para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Separados da comunidade de Israel. A lei, as promessas, as revelações e as alianças foram feitas pelo próprio Deus à nação de Israel. Os gentios se encontravam alheios, indiferentes e cada vez mais envolvidos com as trevas espirituais. O conhecimento de Deus estava restrito ao povo judeu. Este, por sua vez, não comungavam com os gentios. Aprove a Deus oportunizar aos gentios o mesmo privilégio dos judeus, a salvação em Cristo Jesus. Através de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho para salvar seu povo. Em Jesus, o caminho para o céu foi aberto a todos. Glórias ao nome do Senhor. Qual era a condição dos irmãos da igreja de Éfeso antes de conhecerem a salvação na pessoa de Jesus? Qual era a minha condição e a sua condição? Primeiro, nós não tínhamos conhecimento da lei, as promessas, as revelações e as alianças que foram feitas pelo próprio Deus à nação de Israel. Então, eles desconheciam que o Monte Sinai fumegou, eles desconheciam as tábuas dos 10 mandamentos, eles desconheciam as revelações, as promessas, os pactos, as alianças, os profetas. Eles desconheciam a forma como Deus trabalhava em Israel. Então eles eram alheios, indiferentes e ignorantes quanto às verdades espirituais. E cada vez eles estavam envolvidos com as trevas espirituais. E nós percebemos que, no Antigo Testamento, o conhecimento de Deus estava restrito ao povo judeu. Tá bom, meu amado? Com raras exceções. Nós vamos ver lá Melquisedeque, na terra de Canaã, ele era sacerdote do Deus vivo, a ponto de Abraão dar dízimo a ele, tá bom? Mas Melquisedeque, ele é uma exceção e não uma regra. Então, o conhecimento e a revelação de Deus, enquanto povo e nação, estava restrito ao povo judeu. E, em contrapartida, o povo judeu, eles não comungavam, não se relacionavam, sentavam à mesa, iam à casa dos gentios. Havia uma separação entre o santo e o profano, meu querido, estabelecido. Agora, havia possibilidade de um gentio aproximar-se de Israel? Sim, se ele se convertesse ao judaísmo, aí ele seria um prosélito. Ele passaria também pela circuncisão, teria direito a todas as promessas contidas na lei e os pactos que Deus estabeleceu. Mas isto aí não era a regra. Os judeus não tinham a preocupação de evangelizar, de falar da grandeza de Deus para o mundo da sua época.
Agora, no Novo Testamento, o que nós vemos? Que aprove a Deus, irmãos, oportunizar, dar a mesma oportunidade aos gentios quanto à salvação. O privilégio que Deus proporcionou aos judeus quanto à salvação, ele também proporcionou aos gentios. E quando isso aconteceu, irmão, surgiu fofoca, surgiu calúnia, surgiu, irmão, uma maior confusão na igreja, porque Pedro entrou na casa de Cornélio. E antes mesmo que Pedro começasse a pregar e falar da salvação, o Espírito Santo vem, batiza todo mundo dentro da casa. E a glória de Deus, eles profetizam e agora são introduzidos na fé cristã. E quando, antes de Pedro chegar a Jerusalém, o WhatsApp da fofoca, o Facebook da fofoca, o Instagram da fake news, já tinha chegado da frente. Ele já falava assim, olha, nós estamos sabendo que você entrou na casa de gentios, nós vamos te excomungar, nós vamos excluir você da igreja. Pedro, irmão, ficou numa situação difícil. Ele falou, olha, como eu poderia negar a água a quem Deus não negou o Espírito Santo? Quando eu mal cheguei lá, mal preguei, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, como foi derramado sobre nós. Aí eles, verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. Porque os judeus entendiam que a salvação era somente para eles. E glórias a Deus, que Deus abriu o Mar Vermelho no passado para salvar o seu povo. Agora, em Jesus, na nova aliança, Deus abriu foi um caminho, meu querido, para que o homem, o gentio, o pecador arrependido, pudesse chegar ao céu. Glórias ao nome do nosso Deus. Alienados aos pactos das promessas. Os gentios em Éfeso eram ignorantes espirituais. Eles desconheciam as muitas promessas de Deus feitas a Israel acerca da vinda do Messias prometido. A vinda do Salvador foi proferida por Deus no Jardim do Éden. Em Abraão, deu-se o início à nação que o receberia. Em Moisés, se deu a revelação da lei de Deus. Da linhagem de Davi, viria aquele que seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A graça de Deus foi tão grande que povos, nações, tribos e línguas de todos os cantos e eras têm se rendido ao senhorio de Jesus no decorrer da história. Glórias ao nome do nosso Deus. Então, a igreja de Éfeso, Paulo ele relembra aqui, amados, como eles eram e não como eles estavam. Então, Paulo relembra o passado deles. Como eles eram alheios, ignorantes espirituais, como eles desconheciam as promessas de Deus feitas a Israel acerca do Messias prometido. Irmão, vamos falar uma coisa, nós precisamos orar por Israel. Nós precisamos orar por Israel, porque o mundo passou a ser mais humano a partir do povo e a nação de Israel. Trouxe a lei, a revelação e o conhecimento de Deus. Outra coisa, a vinda do Salvador, da humanidade, não somente dos judeus, a vinda do Cristo, o Messias, foi proferida por Deus no Jardim do Éden. Lá foi feita a menção da vinda do Cristo, do Messias, que da semente da mulher surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente. Em Abraão, deu-se início à nação que o receberia. Ou seja, em Abraão, Deus estabelece o projeto de formar um povo, uma nação. E com esta nação, Deus faria aliança, estabeleceria a lei e se revelaria a esta nação como nenhuma outra antes, tá bom, meu amado? E esta nação seria a nação que seria preparada para receber o Messias, o Cristo. Em Moisés, nós vamos ver uma outra etapa
da revelação de Deus, se deu a revelação da lei de Deus. Então nós vamos ver, os gentios desconheciam tudo isso, irmão. Nós desconhecíamos tudo isso. Nós conhecemos hoje, pela graça e misericórdia de Deus, que nós temos acesso à lei, à palavra, às escrituras. Da linhagem de Davi, viria também, irmão, aquele que seria o rei dos reis e senhor dos senhores. Davi, ele era rei, e Deus prometeu que da casa de Davi surgiria o Cristo, o Senhor e o Salvador. Então, todo judeu sabe que o Cristo, ele virá da tribo de Judá, especificamente da casa de Davi. Tá bom, meu amado? Então, nós observamos que no decorrer da história, irmão, de todas as eras após o cristianismo, a morte de Jesus, povos, nações, tribos e línguas têm se rendido ao senhorio do Senhor Jesus ao longo da história. E eu louvo a Deus por isso, porque eram alheios e indiferentes. E hoje nós amamos a Israel. Nós amamos os profetas, eu amo Mateus, eu amo, meu amado, aqueles que morreram, Jeremias. Quem não consegue se identificar às vezes com Jeremias, com Ezequiel, com Isaías, com Davi, com os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, meu amado, são homens que marcaram a história da humanidade. E a revelação que chegou até nós é porque esses homens se entregaram totalmente, plenamente a Deus. Nós devemos orar, abençoar Israel. Sem esperança e sem Deus. Esta era a situação do povo sem Jesus, do povo sem Deus, dos povos gentios, da igreja em Éfeso. Paulo faz essa lembrança, que eles não tinham esperança da vida eterna, esperança com relação ao além, aquilo que os aguardava na eternidade, e também eles não tinham Deus, porque o sacrifício que eles faziam não eram para Deus, era sacrifício a demônios. Mas aprove a Deus trazer a revelação e o conhecimento também aos gentios, desprovidos de esperança. A filosofia grega influenciou o mundo de sua época. A crença na vida após a morte não fazia parte da cultura e crenças deste povo. Os gentios não tinham a certeza da vida eterna. Eles viviam ante ao medo, angústia da morte e o que lhes aguardava no além. As religiões pagãs não asseguravam a vida eterna ou tampouco o poderiam fazê-lo. Somente a fé no Filho de Deus traria aos gentios a certeza da vida eterna. É fato que os fariseus também descriam da vida após a morte. Jesus os confrontou acerca deste tema. Então nós vamos verificar aqui que uma das características dos gentios era a ausência de esperança. O que é isso? A esperança em relação à vida eterna. A filosofia grega, ela influenciou o mundo daquela época. A cultura, a filosofia, a política, a arquitetura, ou seja, todo o saber grego daquela época influenciou o mundo da sua época. E dentro da mente do grego, da filosofia grega, não havia a crença na vida após a morte. Para eles, já era um absurdo tremendo, era uma loucura, um Deus, criador do universo, tomar a forma humana e morrer na cruz do Calvário. Para eles era absurdo, porque os deuses eram intocáveis e inatingíveis. Então havia na crença e na filosofia judaica em muitos deuses, mas em hipótese alguma eles acreditavam na ressurreição ou na vida após a morte.
E isto, irmão, não era somente o povo grego. Todos os demais povos também eram assim, tá bom, meu amado? Então os gentios, eles não tinham paz, não tinham certeza da salvação, da vida eterna, aquilo que lhes aguardava no além. Para você ter uma ideia, os egípcios, os faraós, eles fizeram aquelas pirâmides e toda a riqueza que ele conseguiu acumular em vida da nação eram colocados dentro da pirâmide, porque ele acreditava que lá no além ele precisaria daquele dinheiro, porque ele seria também um monarca no além. Agora, e quem não era faraó? E quem não era um monarca? O que o futuro, o que a eternidade reservava a eles? Então eles não tinham esperança quanto à questão após a morte. Para eles a vida, para muitos a vida encerrava ali na sepultura quando a pessoa morria. Acabou a história. Ou pior, para onde eu vou? De onde vim? O que eu faço aqui? São perguntas que deixaram a humanidade, os gentios, sem resposta durante milhares e milhares de anos. E continuam pessoas até hoje querendo compreender para onde vai, de onde eu vim, o que eu faço aqui. Então, meu amado, eles tinham a angústia da morte, porque a morte para eles era o fim de todas as coisas. E nós vemos que Jesus, ele tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno e nos deu a certeza da vida eterna. Glórias a Deus. Eu destaco que as religiões pagãs não asseguravam a vida eterna aos seus seguidores, ou tão pouco poderiam fazê-lo. Tá bom, meu amado? A religião pagã, a crença pagã, nesses vários deuses que na verdade eram demônios, como eles poderiam assegurar salvação se eles mesmos não dispõem dessa salvação? Como você vai assegurar o que você não tem, se eles serão lançados no lago de fogo eterno? Então, até a pouca esperança que eles tinham era uma canoa furada, meu querido. Então, aprove a Deus que, através da fé no seu Filho, todos os gentios pudessem ter a certeza da vida eterna. Eu tenho a certeza da vida eterna. Se o coronavírus me alcançar, as forças me faltar e o meu pulmão não puder mais respirar, não me sentirei de forma alguma um derrotado após a minha partida, porque quando eu abrir os meus olhos na eternidade, eu encontrarei o meu amado, o meu Senhor Jesus, que morreu por mim na cruz do Calvário, o amado da minha alma. Meu querido, é fato que os fariseus, aqui nós estamos falando dos gentios, que não tinham esperança, mas dentre os judeus tinha um grupo dos fariseus que eles também descriam da vida após a morte. Eles achavam que a vida era somente nesta vida, não tinha outra vida após aquela vida. E Jesus, ele debateu com os fariseus, não viste que está escrito na lei? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus está se referindo a vivo, ele não fala, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacó. Quando você vai olhar o texto está falando, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Então estava se referindo que eles estavam vivos, que havia sim vida após esta vida. Tá bom, meu querido? Sem Deus no mundo. Os efésios não eram ateus. Do contrário, eles criam na existência de vários deuses e procuravam agradar-lhes através de rituais, sacrifícios humanos, oferendas, cultos macabros cercados de orgias sexuais. Por mais sinceros e religiosos que fossem, eles desconheciam o verdadeiro Deus. Consequentemente, a adoração que prestavam era direcionada a espíritos enganadores, a saber, os demônios.
por andarem cegos e errantes, o que lhes aguardava era a perdição eterna. Mas Deus se compadeceu ao revelar-lhes o seu Filho Jesus. Aleluias! Glórias ao nosso Deus! Paulo afirma que eles não tinham esperança e sem Deus no mundo. Paulo, mas como você pode dizer que nós não tínhamos Deus no mundo? Nós fazíamos sacrifícios a Deus. Nós éramos sinceros, nós fazíamos aquilo oferecendo para Deus, mas Paulo foi enfático em dizer que aquilo que os gentios sacrificam e oferecem não é a Deus, é a demônios. Tá bom, meu querido? Então, eles não eram ateus, eles não tinham o conhecimento de Deus, eles criam na existência de um ser supremo, de o Criador de todas as coisas. Mas esse ser supremo, que eles imaginavam ser, na verdade, se apresentou para eles, foram demônios. Então nós vemos aí o paganismo, que eram os demônios que se apresentavam como seres de luz, com a revelação, com o conhecimento, e escravizavam essas pessoas através dos seus rituais. Havia rituais que os pais sacrificavam o filho, como nós vemos Manassés, que era rei em Israel, e ele sacrificou o seu filho, um dos seus filhos, aos demônios. Ele usou de encantamento, de feitiçaria. Meu irmão, Manassés era tão demoniado, mas tão endemoniado, que não foi o diabo que entrou nele, não. Foi ele que entrou no diabo. E quando ele entrou no diabo, parece que o diabo ficou mais maluco do que já era. De tão endemoniado, perturbado que esse Manassés era, irmão. Então, os gentios, eles eram escravos através de rituais, forçados muitas vezes a fazer o que eles não queriam, sacrifícios humanos, entendeu? É a coisa mais normal, o Halloween, que celebram aí nos Estados Unidos, que você quer impor aqui no Brasil, meu querido, ele envolve sacrifício humano, culto às bruxas, culto a demônios, irmão, entendeu? O Black Sabbath, ou Sábado Negro, ele também é ocultismo. Muitas pessoas que desaparecem por aí, as autoridades não mostram, mas quantas pessoas que desapareceram, que não deu notícia nenhuma. Olha aí na internet, no Google, para você ver. São feitas oferendas, sacrifícios humanos, tá bom, meu amado? Oferendas, e nós vemos aí cultos macabros, cercados de orgias sexuais, cultos que envolviam as trevas, irmãos. Vocês pensam que como que eram esses cultos, irmãos? Os cultos eram marcados pela exposição, pela pornografia, orgia sexual, homem com homem, mulher com mulher. Era um verdadeiro bacanal, irmão, o culto pagão. Por que vocês acreditam que aqueles profetas de Baal aceitaram o desafio de Elias? Quando Elias propôs aquele desafio, eles aceitaram, porque eles tinham conhecimento, experiência com as trevas, irmão. Eles sabiam exatamente com que eles estavam lidando. Eles sabiam exatamente com quem eles estavam invocando, irmão. Eles acreditavam que aqueles demônios, aquelas divindades se manifestariam. Só que naquele dia, Deus fechou a porta do inferno e não permitiu que nenhum demônio, que nenhum espírito se manifestasse. E Deus mandou fogo do céu e mostrou que ele era o único e verdadeiro Deus, amado. Glórias ao nome do Senhor. Então, os gentios, irmãos, eles não tinham esperança e estavam no mundo sem Deus, enganados e escravizados pela ação demoníaca. E assim continua sendo em muitos países onde o cristianismo, o evangelho não chegou. Conheço relatos de missionários na África que quando a criança nasce, o demônio se apresenta para os pais exigindo aquela criança para eles. É feito a casa para a família e é feito uma pequena casa para aquele demônio. A comida que é oferecida com a família tem que ir lá e oferecer também àquele demônio. E ai daquele que não obedecer. Ai daquele que não obedecer.
Então, assim é o paganismo, irmão. Então, nós vemos que Deus, ele teve misericórdia, ele teve compaixão, porque por andarem cegos e errantes, o que estava aguardado para os gentios, irmãos, era a perdição, a condenação eterna. Mas Deus, aleluias, glórias ao nome do Senhor, ele se compadeceu e revelou a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Glórias ao nome do nosso Deus. Amados, eu espero que o Espírito de Deus complete ao seu coração aquilo que nós não conseguimos comunicar em virtude da nossa limitação, em virtude das dificuldades que temos atravessado de ordem de saúde, tempo, cansaço. Não tem sido fácil realizar esse projeto, a gente faz pela fé, estamos isolados aqui na minha casa, com a minha esposa e meus filhos, como muitos irmãos também estão. Estamos fazendo transmissão dos cultos de domingo à noite, da escola bíblica dominical, domingo às 9 horas da manhã. Se Deus permitir, estaremos ministrando a escola bíblica dominical para você que não está tendo a escola bíblica na sua casa, tá bom? Na sua igreja, tá bom? E da sua casa você pode preparar tudo e deixar os ingredientes já encaminhados para fazer o almoço, para depois não jogar a culpa no presbítero Mauro falando que eu fui o culpado do almoço sair tarde, porque o irmão Mauro fala demais. Então, que o Espírito de Deus complete esta revelação, este saber e esse conhecimento do teu coração. Valoriza o que Deus fez por você. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estudarmos juntos a tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque outrora nós vivíamos neste mundo sem o Senhor, sem esperança. Meu Deus, com o futuro incerto, não sabíamos o que nos aguardava após a morte. Estávamos todos caminhando, meu Deus, para o inferno, para o abismo. Fazíamos oferendas, sacrifícios a ídolos, acreditando que estava fazendo para o Senhor. Por mais sincero que fôssemos, ó Pai, estávamos envolvendo a nossa adoração a demônios e não ao Senhor. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor teve compaixão de nós e nos revelou a salvação através do seu Filho, Jesus Cristo. Meu Deus, nós queremos nessa hora interceder pela nação de Israel. Toma esta nação nas tuas mãos, cumpra os teus desígnios, teu propósito sobre esta nação, porque através desta nação, o conhecimento, a revelação, o Cristo e o Messias veio ao mundo. Nós temos uma dívida espiritual com este povo que o Senhor levantou, meu Pai. Abençoa a nação de Israel, que haja paz em Israel, que o Senhor volte, meu Deus, para o teu povo e que nenhuma das suas palavras e promessas venham cair por terra, meu Pai. Abençoa a nação brasileira. Meu Deus, esta nação, ela foi um instrumento usado pelo Senhor para trazer à existência o Estado de Israel, agora, meu Deus, após a Segunda Guerra. O brasileiro Oswaldo Aranha, o voto dele foi decisivo para estabelecer o Estado de Israel. Meu Deus, guarda a nossa nação, guarda, meu Deus, o nosso país do caos, do ataque de demônios, ó Pai, que querem causar, meu Deus, a anarquia, a confusão, que querem reinar, estabelecer o império das trevas nessa nação, o comunismo que afasta a crença no Senhor, a verdade, a palavra do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda, meu Deus, esse governo, guarda esses ministros, ó Pai, que sejam guardados, iluminados, inspirados pelo Teu Espírito. Toda ferramenta preparada contra esta nação não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo contra esta nação
o Senhor as amaldiçoará. A tua palavra afirma que por um caminho o inimigo se levantará contra esta nação, contra as nossas vidas, mas por 7 caminhos ele baterá em fuga, ele fugirá desesperado. Por quê? O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Israel é o nosso refúgio. A nossa confiança não está no governo, mas cremos que o Senhor estabeleceu o governo humano para que a paz seja estabelecida na nação, a prosperidade, a saúde, o conhecimento e a escolaridade, meu Deus, e a prosperidade. Meu Deus, nós queremos te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Porque em caso de arrebatamento, eu te encontro por sobre as nuvens. Fique na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.